Oi, meu nome é John e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo oficial desse canal. Bom galera, é o seguinte, vocês lembram do ano passado, naquele período em que o Flamengo emendou 8 goleadas em 14 jogos com o Renato Gaúcho? Bom, naquela época, muita gente dizia que o Flamengo batia de frente com qualquer clube do mundo. E enquanto eu assistia a um jogo da seleção brasileira contra a Venezuela, em que o Brasil não tava convencendo muito bem, eu ouvi um tio meu falar: o certo mesmo era o meio pra frente da seleção ser só com o jogador do Flamengo, e no máximo encaixar, sei lá, o Neymar. Aí na hora eu discordei e falei que não, que o nível de seleção pra clube é muito diferente, ainda mais pra clube brasileiro. Mas pensando bem, um clube que treina todo dia com aquela mesma base de jogadores, obviamente vai ter um entrosamento tático muito melhor do que de uma seleção de jogadores que tecnicamente até podem ser melhores, mas que querendo ou não só jogam juntos a cada 2 ou 3 meses. Inclusive eu não duvido muito que com os elencos atuais o Atlético Mineiro ou o Palmeiras não goleassem a seleção da Venezuela, sendo que o Brasil ano passado não teve tanta facilidade para vencer, e olha que o craque deles é o Soteldo. Bom, e por isso eu decidi procurar na história se algum clube já havia jogado contra as seleções e vencido, e para minha surpresa sim, e foram vários. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns clubes brasileiros que simplesmente humilharam seleções nacionais. Em 66 foi realizado aqui no Brasil um torneio internacional chamado Torneio Internacional João Havelange. Corinthians, Flamengo e Palmeiras foram os 3 times escolhidos para participar, juntamente com a na época forte e poderosa União Soviética, que no ano anterior empatou com a seleção brasileira e um pouco mais à frente alcançou o 4º lugar na Copa do Mundo de 66 e, em 62, havia goleado São Paulo por 4-0. Bom, e os soviéticos chegaram se achando com o nariz empinado, mas na primeira rodada levaram 3-1 do Corinthians. Chupa! Era a grande atração do torneio quadrangular de futebol em São Paulo. Os russos estreavam contra o Corinthians. Tentariam repetir a façanha do fim do ano passado, quando empataram com a seleção brasileira. Os paulistas desde o início exibiam-se melhor e veio o primeiro gol. Para os vermelhos a temperatura não era favorável, mais de 30 graus. Mas eles procuravam correr e o que faltava era um melhor entrosamento. O Corinthians, ao contrário, jogava com grande disposição e dominava o adversário. Decepcionavam os jogadores da União Soviética e o Corinthians tinha futebol de sobra para marcar outros gols. Vencia o time paulista e os russos pelo menos fizeram... E logo na segunda rodada levaram mais um 3-1 e dessa vez do Palmeiras. Aclimatados e durante os primeiros 45 minutos exibiram-se melhor do que o adversário. Mas os palmeirenses, logo ao início do segundo tempo, abririam a contagem. Soviética e o gol de empate. Palmeiras no ataque. E Yashin, o maior goleiro do mundo, engole um autêntico frango. Lançavam-se os soviéticos ao ataque em busca de novo empate. E já com as resistências minadas, porque o calor era forte. Mas era o Palmeiras quem confirmava a vitória. E após as 2 derrotas, decidiram simplesmente encerrar o torneio que teria na final Corinthians e Palmeiras. Na moral, seria um jogo histórico. Em 81, o Atlético Mineiro se preparava para jogar a Copa Libertadores da América, isso após ter sido vice-campeão brasileiro no ano anterior contra o Flamengo. E na preparação tiveram pela frente a seleção colombiana, que também estava se preparando, mas nesse caso, para a Copa do Mundo de 82. Na manhã do dia 23/6 de 81, o Galo venceu o Democrata de Governador Valadares por 4-0, e o jogo contra a Colômbia foi na tarde daquele mesmo dia.
E mesmo com desgaste físico muito grande, o Galo meteu 6-1 na Colômbia. Sim, no mesmo dia. Inclusive, esse desgaste físico da época era um dos fatores que já levavam os jogadores a chegar nos 30 anos já pensando em se aposentar. Bom, também tivemos vários outros jogos em que clubes brasileiros praticamente humilharam as seleções. Infelizmente, por serem jogos muito antigos, não se tem registro em vídeo. Bom, e aí você pode até falar: mas John, o futebol antigamente parecia um racha, não dá pra comparar com o futebol atual. Olha, isso é verdade, mas em 2014, o Fluminense, que não tinha um elenco muito forte, enfrentou a seleção da Itália. E apesar de perder por 5-3, o Fluminense até que conseguiu jogar quase que de igual para igual. O mais estranho mesmo para mim é o fato de que quase ninguém lembra desse jogo, sendo que se fosse qualquer seleção grande europeia jogando contra algum clube brasileiro hoje em dia, com certeza o Brasil inteiro ia parar para assistir. Mas enfim, estamos chegando agora ao final desse vídeo, e o que é que você achou? E me diz também quanto é que você acha que sairia o placar de um possível amistoso hoje entre o Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro, contra a seleção brasileira. Se bem que a seleção brasileira atual tá muito mais forte do que tava ano passado. Enfim, é isso e até o próximo vídeo, valeu, falou, tamo junto, é nóis e tchau.